colegas vereadores, público presente, servidores da casa, quem nos assiste pelas redes sociais, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Sobre a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 16 dias do mês de janeiro de 2023. Quero pedir ao vereador Deusimar para fazer oração para a gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes de nós entrar na ordem do dia, eu queria ver com os colegas vereadores, como tem muito né? Parecer, faltou aqui. Eu queria ver com vocês se a gente pode ler só a conclusão. É somente a fundamentação do regimento interno, praticamente. A gente vai ler só o regimento interno, mas se quiser a gente lê. Tudo bem? Tudo bem? Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei complementar número 001/2023, de autoria do Poder Executivo. Modifica dispositivos da Lei Municipal número 603/20 e 1699/22 e da outras providências. Esse primeiro aqui, eu vou ler tudo então, viu, presidente? Projeto de Lei número 01 de 2023, de autoria do Poder Executivo, foi protocolado nessa Casa, dia 9/1/2022, sob o pedido de convocação extraordinária do Legislativo para sua apreciação. Foi lido em primeira sessão extraordinária, sendo disponibilizado aos vereadores. A proposição foi encaminhada pelo senhor presidente à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e as demais pertinentes, atendendo às normas regimentais constantes no artigo 69 e 70, inciso 1º do Regimento Interno deste Poder Legislativo, para elaboração de parecer competente. Nesse sentido, cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental, sobre o aspecto gramatical e lógico e sobre a técnica legislativa de todas as proposições oferecidas à deliberação da Casa. Quanto à competência e atribuições da mencionada comissão, o regimento interno da Câmara de Pontalina assim expressa. Artigo 70. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se sobre todos os processos legislativos que tramitarem na Câmara, quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental e quanto ao aspecto gramatical e lógico, inclusive dos projetos de leis, emendas à lei orgânica, decretos legislativos e resoluções que tramitem pela Câmara, ressalvadas as propostas de lei orçamentária e os pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios, citando, quando for o caso, dispositivo constitucional, legal ou regimental. Manifestar-se diante de veto
do chefe do Poder Executivo, com exceção dos projetos orçamentários, cuja manifestação ficará a cargo da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Parágrafo 1º. Concluindo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, o parecer deverá ser imediatamente remetido a plenário para ser discutido e votado. Parágrafo 2º. Acolhido o parecer, será o projeto arquivado. Se rejeitado, o parecer prosseguirá o processo à sua tramitação normal pelas demais comissões. Artigo 71. Os projetos que contrariarem a legislação em vigor, considerados inconstitucionais ou ilegais pela maioria dos seus membros, serão arquivados. Artigo 72. O autor do projeto arquivado, na forma do artigo anterior, ser notificado pelo presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, quando, discordando da decisão, dela poderá recorrer por escrito ao plenário. Parágrafo único. Acolhido o recurso do autor do projeto pelos votos da maioria simples dos vereadores, será desarquivado o projeto. Quanto aos trabalhos das comissões, o regimento interno da Casa assim define. Artigo 79. As comissões reunir-se-ão ordinariamente na sede da Câmara em dias e horários prefixados. Parágrafo único. As reuniões extraordinárias serão convocadas com a devida antecedência, avisando-se obrigatoriamente os integrantes da comissão, informando-lhes o dia, hora e objeto da reunião. Artigo 80. As comissões deliberarão por maioria dos votos, desde que presentes a maioria de seus membros. Artigo 81. Recebida a proposição, o presidente da comissão designará relator no prazo de 2 dias, salvo quando houver sido eleito um relator para todas as matérias em caráter definitivo. Artigo 82. O relator designado terá o prazo de 5 dias úteis para a apresentação do relatório, exceto quando se tratar de propostas relativas às matérias elencadas no parágrafo único do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal, cujo prazo será de 30 dias. Artigo 83. Quando a proposição for distribuída a mais de uma comissão permanente da Câmara, cada uma delas emitirá o respectivo parecer separadamente e simultaneamente. Artigo 84. O prazo para a comissão exarar seu parecer será de 10 dias úteis a contar do recebimento da matéria pelo presidente da comissão, prorrogável por mais 5 dias úteis pelo presidente da Câmara, atendendo a requerimento devidamente fundamentado. Parágrafo único. Para as matérias em regime de urgência, o prazo para as comissões exararem parecer será reduzido pela metade, considerando-se a fração imediatamente superior, quando não precedida de número de Artigo 85. Esgotados os prazos acima, como sem parecer, o presidente da Câmara deverá incluir na ordem do dia, devendo o presidente da comissão declarar o motivo da falta do parecer. Artigo 86. Os membros da comissão, ao examinar qualquer matéria, poderá solicitar, através do presidente da Câmara, sua conversão em diligência, o que, concedido, interromperá o prazo de apreciação na comissão até a devolução do processo, respeitado o limite estabelecido no artigo 61, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo único. O processo em diligência que não for devolvido dentro do estipulado no caput deste artigo será avocado pelo presidente da Câmara Municipal. Artigo 87. Toda matéria sujeita à apreciação das comissões em caso de relevante interesse público ou de notória complexidade, será instruída de parecer prévio elaborado pela assessoria jurídica da Câmara no prazo de até 5 dias a contar da solicitação da respectiva comissão. Parágrafo único. Na elaboração do parecer serão sugeridas as modificações necessárias ao projeto, oportunidade que serão abordados os aspectos jurídicos pertinentes, Parágrafo único. Na elaboração do parecer serão sugeridas as modificações necessárias ao projeto, oportunidade em que serão abordados os aspectos jurídicos pertinentes, os de legislativa e de redação, visando sua correção, caso contrário, caso necessário. Artigo 88. As reuniões das comissões permanentes serão públicas. Artigo 89. Mesmo não sendo integrante, o vereador poderá assistir às reuniões de qualquer comissão, discutir matéria em debate
e apresentar sugestões. Artigo 90. Poderão ainda participar das reuniões das comissões permanentes como convidados, técnicos de reconhecida competência ou representantes de entidades em condições a propiciar esclarecimentos sobre qualquer assunto submetido à apreciação de seus membros. Artigo 91. O convite em que se refere o artigo anterior será formulado pelo presidente da comissão por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer vereador. Artigo 92. Das reuniões de comissões permanentes, lavrar-se-ão atas pelo servidor incumbido de assessorá-las, como o sumário do ocorrido durante sua realização, devendo ser assinadas por todos os membros presentes, devendo constar obrigatoriamente, inciso 1, dia, horário e local da reunião. Inciso 2, os nomes dos membros presentes e ausentes, com ou sem justificativa. Inciso 2, relatório sucinto de toda a matéria distribuída e o nome de seus respectivos relatores. Inciso 4, lida e aprovada no início de cada reunião, a ata anterior será assinada pelo presidente da comissão e demais vereadores presentes. Artigo 93. O recesso da Câmara interrompe todos os prazos considerados nessa subseção. Artigo 94. As comissões permanentes não poderão se reunir, salvo nos casos expressos nesse regimento, para emitirem parecer no período destinado à ordem do dia da Câmara, quando então a sessão plenária será suspensa de ofício pelo presidente da Câmara. Artigo 95. As comissões permanentes poderão solicitar ao plenário a requisição ao prefeito das informações que julgarem necessárias, desde que se refiram a proposições sobre a sua apreciação, caso em que o prazo para emissão de parecer ficará automaticamente prorrogado por tantos dias quanto restarem para o seu esgotamento. Quanto ao parecer, extrai-se do regimento interno o seguinte conceito verbis. Subseção 6 dos pareceres. Parecer, no artigo 96, parecer é o pronunciamento da comissão sobre qualquer matéria submetida ao seu estudo, sujeito à deliberação do plenário. Artigo 97. Salvo os casos expressamente previstos nesse regimento, o parecer será escrito e dele constará a decisão em que a comissão, por meio de assinatura de seus membros, votará a favor ou contra a matéria. Parágrafo 1º. A simples aposição da assinatura sem qualquer outra observação implicará a concordância do signatário com a manifestação do relator. Parágrafo 2º. Poderá o membro da comissão manifestar-se contrariamente ao voto do relator, exarando o voto em separado, devidamente fundamentado, que, se acolhido pela maioria, passará a constituir parecer na comissão. Parágrafo 3º. O parecer da comissão poderá sugerir substitutivo à proposição ou a emendas à mesma. Artigo 98. Os pareceres verbais dados em plenário, nos casos expressos nesse regimento interno, obedecerão às seguintes normas. Inciso 1º. O presidente da Câmara convidará o presidente da comissão a relatar ou designar relator para a proposição. Inciso 2º. Para emitir parecer verbal, o relator, ao fazê-lo, indicará sempre os nomes dos membros da comissão ouvidos e declarará quais os que se manifestaram favoráveis e quais os contrários à proposição. Dadas as previsões legais anteriormente mencionadas, a presente propositura obriga a emissão de parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Analisando o referido projeto de lei complementar, verifica-se que o mesmo veio devidamente acompanhado da justificativa do seu encaminhamento, de formar e demonstrar o interesse legítimo do Executivo na sua aprovação. Na mensagem do Executivo foram realizadas alterações às legislações vigentes, constantes na proposta, que, em suma, têm o objetivo de efetuar adequações no texto das normas que menciona, adequando as atribuições do cargo de procurador jurídico para atender às demandas dos programas e ações e atividades do CRAS, CREAS, SUAS, executados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Portanto, tem-se que as referidas alterações se tratam de uma reorganização administrativa necessária ao atendimento dos interesses da administração pública. No aspecto constitucional, legal e regimental, inicialmente ressalta-se que a Câmara de Vereadores
dispõe de competência para dispor sobre matéria, eis que está amparada pelo disposto no inciso 7 do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Pontalina. Artigo 30. A Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, cabe legislar a respeito de todas as matérias da competência municipal e especialmente sobre, inciso 7º, regime jurídico dos servidores públicos municipais, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, estabilidade e aposentadoria e fixação e alteração de remuneração. E, não obstante, a proposta afeta a criação, modificação de cargo público, se amolda aos preceitos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que assim dispõe. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. E ainda, quando a competência legislativa sobre matéria suscitada verifica-se que, conforme o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, inciso 1 da Constituição Federal, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 30, compete aos municípios, no inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. Conforme dispositivos retromencionados, constata-se objetivamente que a proposta está de acordo com os artigos 30, inciso 1, 37, inciso 2, ambos da Constituição Federal. Portanto, a proposição é constitucional, pois, além de tratar-se de matéria de interesse local, encontra-se plenamente em conformidade com os preceitos da Lei Orgânica Municipal. As Leis Orgânicas Municipais 1613 de 2020, 1699 de 2022, em que pese tratarem de assuntos que demandam lei complementares, foram aprovadas com o escopo de lei ordinária, contrariando o expresso na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 41, parágrafo único, inciso 5. Contudo, já se mostraram eficazes para o fim a que se destinaram, de modo que qualquer alteração a ser promovida nas respectivas deve ser proposta através de lei complementar, sob pena, que é o N. Sob pena de violação do artigo 69 da Constituição Federal. Quanto ao aspecto regimental, constata-se que a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional número 95 foi observada, não constando incorreções em sua redação. O referido projeto de lei complementar encontra-se formalmente correto, sem vício de iniciativa ou proposição. O texto legal do projeto encontra-se coerente com a proposta, escrito de forma clara e compreensível, adequado ao que dispõe a Lei Complementar Federal número 95/98, cabendo ao douto plenário a análise da conveniência política de sua aprovação. Conclusão. Conclui-se, portanto, que o presente projeto de lei complementar, que modifica dispositivo das leis municipais número 1613/2010 e 1699/2022 e da outras providências, não existe qualquer óbice, porquanto a apresentação no referido projeto é legal e constitucional. Assim, este relator opina pela aprovação do presente projeto. Decisão. Assim sendo, ante os argumentos traçados e pela legalidade da propositura, sua constitucionalidade, consonância regimental e ainda pelas razões demonstradas em sua mensagem do chefe do Executivo, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei complementar, devendo a mesma ter seu regular processamento e tramitação, podendo, pois, ser levada à apreciação do soberano plenário dessa Casa para deliberação dos nobres edis.
É como votamos, sala da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, aos 10 dias do mês de janeiro de 2023, vereador Noé de Santiago, presidente, vereador Magno Mesquita, relator, vereador Edmar Ferreira do Carmo, membro. Esse parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Esse parecer... Eu fiz tudo errado aqui. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei complementar número 002/2023, de autoria do Poder Executivo. Altera requisitos dos cargos de agente de limpeza urbano e auxiliar de serviços gerais, previsto no anexo 5º da Lei número 1214-A/2022, de 2008, e da outras providências. Aí, como eu vou ler só o parecer, porque o relatório fala do regimento, né? Parecer. Analisando o referido projeto de lei, verifica-se que o mesmo veio devidamente acompanhado da justificativa... Nós não fez a leitura da comissão... De finanças. De qual? Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer. Analisando o referido projeto de lei, verifica-se que o mesmo veio devidamente acompanhado da justificativa de seu encaminhamento, de forma a demonstrar o legítimo do Executivo na sua aprovação. Na mensagem do Executivo foram realizadas alterações legislativas vigentes, constantes na proposta que, em suma, tem o objetivo de efetuar adequações do texto das normas que menciona, adequando as atribuições do cargo de procurador jurídico para atender às demandas dos programas e ações e atividades do CRAS e CREAS/SUAS, executados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Portanto, tem-se que as referidas alterações se tratam de uma reorganização administrativa necessária ao atendimento dos interesses da administração pública. A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, exige para a criação de despesas de caráter contínuo a demonstração do impacto financeiro e da declaração de ordenador de despesas de que há disponibilidade financeira e orçamentária para suportar os novos gastos públicos. Extrai-se da proposta que seu objetivo modifica somente as atribuições do cargo de procurador jurídico e, consequentemente, não aumentando as despesas, ou seja, não há impacto financeiro. Nesse contexto, conclui-se que a propositura representada pelo projeto de lei número 001/2023 obriga a emissão de parecer dessa Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, que não vê óbice a regular tramitação do projeto. Conclusão. Projeto de lei modifica dispositivo da Lei Municipal número 1613/2010 e 1699/2022 e da outras providências. Quanto à admissibilidade do projeto, não existe óbice. Assim, estes relatores opinam pela aprovação do projeto. Decisão. Diante do acima exposto, o voto dessa relatoria é pela aprovação na íntegra da presente propositura, tendo em vista não representar impacto orçamentário prejudicial aos cofres públicos do município, devendo a mesma ter seu regular processamento em tramitação com posterior apreciação do plenário da Câmara Municipal. É como votamos, sala de Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, aos 10 dias do mês de janeiro de 2023, Deusimar Vieira de Marins, presidente, Magno Mesquita, membro, Irismar Matias da Silva, membro.
Esse parecer está em discussão, em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da comissão. Não está... É aqui. Dessa. É porque eu rabisquei aqui antes. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei complementar número 002/2023, de autoria do Poder Executivo. Altera requisitos dos cargos de agente de limpeza urbana e auxiliar de serviços gerais, previsto no anexo 5º da Lei número 1214-A/2008 e da outras providências. Conclusão. O presente projeto de lei complementar que altera requisitos dos cargos de agente de limpeza urbana e auxiliar de serviços gerais previsto no anexo 5 da Lei número 1214-A/2008 e da outras providências é legal e constitucional. Assim, este relator opina pela aprovação do projeto. Decisão. Assim sendo, ante os argumentos traçados e pela legalidade da propositura, sua constitucionalidade e regimentalidade e ainda pelas razões demonstradas em sua mensagem pelo chefe do Executivo, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei complementar, devendo a mesma ter seu regular processamento e tramitação, podendo, pois, ser levada à apreciação do soberano plenário desta Casa para deliberação dos nobres edis. É como votamos. Sala da Comissão, Justiça e Redação Final, aos 10 dias do mês de janeiro de 2023. Vereador Noete Santiago da Silva, presidente. Vereador Magno Mesquita Souza, relator. Vereador Edmar Ferreira do Carmo, membro. Esse parecer está em discussão, em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Conclusão. O presente projeto de lei altera requisitos dos cargos de agente de limpeza urbana e auxiliar de serviços gerais previstos no anexo 5 da Lei 1214-A/2008 e da outras providências. Quanto à admissibilidade do projeto, não existe óbice, assim estes relatores opinam pela aprovação do projeto. Decisão. Diante do acima exposto, o voto dessa relatoria é pela aprovação na íntegra da presente propositura, tendo em vista não representar impacto orçamentário prejudicial aos cofres públicos do município, devendo a mesma ter seu regular processamento e tramitação com posterior apreciação do projeto da Câmara Municipal. É como votamos. Sala da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, aos 10 dias do mês de janeiro de 2023. Vereador Deusimar Vieira de Marins, presidente. Vereador Magno Mesquita Souza, relator. Vereador Irismar Matias da Silva, membro. Esse parecer está em discussão, em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de resolução número 001/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia. Dispõe sobre a organização, numeração e distribuição das salas internas das dependências da Câmara de Pontalina e da outras providências. A votar 3 pareceres de cada projeto, né? 3 comissões.
Parece que houve, com certeza, deve ter havido uma nova interpretação regimental, e o assessor jurídico já me falou aqui que está disponível para fazer a justificativa, o motivo, né, de dar. Tá bom, eu posso falar, doutor João. Pessoal, boa noite. Sou Astolfo.
Eu agradeço, doutor João. Também tenho esse entendimento, né? Mas aqui nós sempre tivemos essa... Mas isso é importante, né? É importante a questão de interpretação de regimento, interpretação da legislação, que tudo pode ser, né, feito de acordo com a interpretação mesmo, para a gente ter segurança do que está fazendo. Se quiser fazer, pode ser todas as comissões, pode fazer? Que a não falta. Né? O que se fizer a mais não vai prejudicar, mas o que fizer a menos pode prejudicar. O que a gente não conseguiu visualizar no regimento é essa obrigatoriedade de um terceiro parecer de comissão alheia ao assunto que está sendo discutido. Por exemplo, o que teria de sentido fazer o parecer da Comissão de Saúde nesses dois projetos de lei complementares aí que está pessoal? Aqui sempre foi usado a terceira comissão, a de serviços, obras públicas, serviços... É desnecessário, né? Comissão, é projeto que não tem nada a ver com o tema mesmo. Mas sempre foi usado essa... Mas muito bom, né? Tranquilo, é uma... Fica aberto, tá? Mas, Os vereadores pedem. não. Que a gente entenda como necessário, mas se quiser... Não, o que a gente precisa é essa segurança jurídica, que fazendo desse jeito está correto. Perfeito. Localizar alguma previsão nesse sentido, a gente está totalmente disponível para fazer o complemento, tá bom? Obrigado, doutor João. Ficou. Eu já li aqui. Essa comissão é já. Esse que já fez. Já foi, agora é... Já está acertado aqui. Já passou aqui. É da outra folha. Não, esquece não. E você pode pegar isso comigo direto? É esse aqui mesmo. É esse mesmo. É esse aqui. A de justiça e redação, nós já leu, né? Já. É esse mesmo. Então é esse aqui agora. Isso, é o de finanças. Aqui, ó. É porque você riscou lá, ó. Ah, é. Mas acho que redação. Quando você assinei, eu posso sofrer um complemento? Pode. Não, colocou na redação mesmo. Esse aqui mesmo. Tem que ler esse mesmo. Esse de baixo aqui? De legislação, porque a hora que ele ia ler, Não, mas ele é... ia interrompeu. Aqui. É aqui mesmo, né? É. Então, nós vamos estar sempre à disposição de vocês. Aí, eu queria, presidente, eu já falei para ele, falei para o Magno, inclusive, que naquilo que nós somos advogados da Câmara, certo? Nós vamos trabalhar em sintonia com a Câmara. Logicamente, os interesses da Câmara como um todo é o que a gente vai observar, logicamente dentro da própria legalidade, da própria constitucionalidade do que ser tramitado. E ao mesmo tempo que a gente vai atuar na questão da assessoria legislativa, eu quero deixar aqui disponível para vocês, caso alguém precise de alguma... eu tenho um eleitor que precisa fazer um divórcio, eu tenho um eleitor que precisa fazer um reconhecimento de paternidade, eu tenho um eleitor que precisa fazer entrar com uma ação para tirar o nome dele do Serasa, alguma coisa assim. Tem uma demanda de um eleitor específico de vocês, viu, senhor Edmar, qualquer necessidade jurídica que vocês tiverem, viu, Zanin? De um cidadão, né? De um cidadão. De uma forma geral, certo? Um cidadão que eventualmente vocês perceberem que tem a necessidade de um assistente judiciário, porque não tem recurso financeiro. É lógico que nós não vamos fazer de alguém que tenha condição financeira, né, que possa contratar um advogado, né? Mas caso vocês precisem de atender um cidadão, né? E em especial uma pessoa que não tem condições financeiras, De legislação. falar com a gente, a gente vai estar disponível para estar colaborando nesse sentido também. Isso, fora do atendimento legislativo que a gente vai executar. Isso
Obrigado, doutor João. Peço ao secretário que faça a leitura e parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de resolução número 001/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia. Dispõe sobre a organização, numeração e distribuição das salas internas das dependências da Câmara de Pontalina e da outras providências. O presente projeto de resolução, que dispõe sobre a organização e numeração das salas internas das dependências da Câmara de Pontalina e da outras providências, no que se refere à admissibilidade, não existe óbice, porquanto a apresentação do projeto é legal e constitucional. Assim, este relator opina pela aprovação do projeto. Decisão. Assim sendo, ante os argumentos traçados e pela legalidade da propositura, sua constitucionalidade e regimentalidade, e ainda pelas razões demonstradas em sua mensagem pelo presidente da mesa diretora, opinamos pela aprovação do projeto de resolução, devendo a mesma ter seu regular processamento e tramitação, podendo, pois, ser levada à apreciação do soberano plenário desta Casa para deliberação dos nobres edis. É como votamos, sala da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, aos 10 dias do mês de janeiro de 2023. Vereador Noé Santiago da Silva, presidente. Magno Mesquita Souza, relator. Edmar Ferreira do Carmo, membro. Esse parecer está em discussão, em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Economia. Conclui-se quanto ao projeto de resolução que dispõe sobre a organização e numeração das salas internas das dependências da Câmara de Pontalina e da outras providências, que não existe óbice. Assim, este relator opina pela regular tramitação e aprovação do projeto. Diante do assim exposto, o voto dessa comissão é pela aprovação na íntegra da presente propositura, tendo em vista não representar impacto orçamentário prejudicial aos cofres públicos do município, devendo a mesma ter seu regular processamento e tramitação com posterior apreciação do plenário da Câmara Municipal. É como votamos, sala da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, aos 10 dias de janeiro, do mês de janeiro de 2023, Deusimar Vieira de Marins, presidente, Magno Mesquita Souza, relator, Irismar Matias da Silva, membro. Esse parecer está em discussão, em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de resolução número 002/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia. Denomina como vereador José Antônio Pereira de Carvalho, Pereirinha, a sala do gabinete da vice-presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina. O presente projeto de resolução, que denomina como Astolfo Antônio dos Santos, conhecido como Guito, passei demais. Acho que eu passei demais. Foi trocado. Diz que tá Astolfo. Vai
conclusão está trocado. Ah, tá. Só, em vez de tal Pereirinha, tá as todas. É, Ah, inverteu a vai folha. ter que corrigir. Mas só a folha, né? Aham, só foi. Deixa eu trocar a última. dessa Pode tirar? Pode, depois eu só grampear novamente. O presente projeto de resolução, que denomina como vereador José Antônio Pereira de Carvalho, conhecido como Pereirinha, a sala do gabinete do vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina, no que se refere à admissibilidade, não existe óbice, porquanto a apresentação do projeto é legal e constitucional. Assim, este relator opina pela aprovação do projeto. Decisão. Assim sendo, ante os argumentos traçados e pela legalidade da propositura, sua constitucionalidade e regimentalidade, e ainda pelas razões demonstradas em sua mensagem pelo presidente da mesa diretora, opinamos pela aprovação do presente projeto de resolução, devendo a mesma ter seu regular processamento e tramitação, podendo, pois, ser levada à apreciação do soberano plenário dessa Casa para deliberação dos nobres edis. É como votamos. Sala da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, aos 10 dias do mês de janeiro de 2023, Noédson Santiago da Silva, presidente, Magno Mesquita Souza, relator, Edmar Ferreira do Carmo, membro. Esse parecer está em discussão, em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Conclui-se quanto ao projeto de resolução que denomina como vereador José Antônio Pereira de Carvalho, conhecido como Pereirinha, a sala do gabinete do vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina, que não existe óbice. Assim, este relator opina pela regular tramitação e aprovação do projeto. Decisão. Diante do acima exposto, o voto dessa comissão é pela aprovação na íntegra da presente propositura, tendo em vista não representar impacto orçamentário prejudicial aos cofres públicos do município, devendo a mesma ter seu regular processamento e tramitação com posterior apreciação do plenário da Câmara Municipal. É como votamos. Sala da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, aos 10 dias do mês de janeiro de 2023. Deusimar Vieira de Marins, presidente, Magno Mesquita Souza, relator, Irismar Matias da Silva, membro. Esse parecer está em discussão, em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado.
Peço ao secretário que faça leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de resolução número 003/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia. Denomina como Astolfo Antônio dos Santos Guito a sala do gabinete da primeira secretaria da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina. O presente projeto de resolução, que denomina como Astolfo Antônio dos Santos, conhecido como Guito, a sala do gabinete do primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina, no que se refere à admissibilidade, não existe óbice, porquanto a apresentação do projeto é legal e constitucional. Assim, este relator opina pela aprovação do projeto. Decisão. Assim sendo, ante os argumentos traçados e pela legalidade da propositura, sua constitucionalidade e regimentalidade, e ainda pelas razões demonstradas em sua mensagem pelo presidente da mesa diretora, opinamos pela aprovação do presente projeto de resolução, devendo a mesma ter seu regular processamento e tramitação, podendo, pois, ser levada à apreciação do soberano plenário dessa Casa para deliberação dos nobres edis. É como votamos. Sala da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, aos 10 dias do mês de janeiro de 2023. Vereador Noé de Santiago da Silva, presidente. Vereador Magno Mesquita Souza, relator. Vereador Edmar Ferreira do Carmo, membro. Esse parecer está em discussão, em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Projeto de resolução que denomina como Astolfo Antônio dos Santos, conhecido como Guito, a sala do gabinete do primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina, que não existe óbice. Assim, este relator opina pela regular tramitação e aprovação do projeto. Diante do acima exposto, o voto dessa comissão é pela aprovação na íntegra da presente propositura, tendo em vista não representar impacto orçamentário prejudicial aos cofres públicos do município, devendo a mesma ter seu regular processamento e tramitação com posterior apreciação do plenário da Câmara Municipal. É como votamos. Sala da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, aos 10 dias do mês de janeiro de 2023, vereador Deusimar Vieira de Marins, presidente, vereador Magno Mesquita Souza, relator, vereador Irismar Matias da Silva, membro. Esse parecer está em discussão, em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de decreto legislativo número 001/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia. O presente projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a doação do veículo automóvel pertencente à Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, ao município e dá outras providências. No que se refere à admissibilidade, não existe óbice, porquanto a apresentação do projeto é legal e constitucional. Assim, este relator opina pela aprovação do projeto. Inobstante, conclui-se que a doação do bem imóvel por meio de projeto de decreto legislativo se adequa perfeitamente aos princípios de competência legislativa que são assegurados ao município, que foram esculpidos no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e não conflita com a competência privativa da União Federal, artigo 22 da Constituição Federal, e também não conflita com a competência concorrente entre União Federal, Estados, Distrito Federal, artigo 24 da Constituição Federal. Assim sendo, ante os argumentos traçados e pela legalidade da propositura, sua constitucionalidade, regimentalidade e ainda pelas razões demonstradas e sua mensagem pelo presidente da mesa diretora, opinamos pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo, devendo a mesma ter seu regular processamento
e tramitação, podendo, pois, ser levada à apreciação do soberano plenário dessa Casa para a deliberação dos nobres edis. É como votamos, sala da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, aos 10 dias do mês de janeiro de 2023. Vereador Noete Santiago da Silva, presidente. Vereador Magno Mesquita Souza, relator. Vereador Edmar Ferreira do Carmo, membro. Esse parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Quanto ao projeto de decreto que dispõe sobre a doação de veículo automóvel pertencente à Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, ao município e da outras providências, que não existe óbice, assim, este relator opina pela regular tramitação e aprovação do projeto. Diante do acima exposto, o voto dessa comissão é pela aprovação na íntegra da presente propositura, tendo em vista não apresentar impacto orçamentário prejudicial aos cofres públicos do município, devendo a mesma ter seu regular processamento e tramitação com posterior apreciação do plenário da Câmara Municipal. É como votamos. Sala de Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, aos 10 dias do mês de janeiro de 2023, vereador Deusimar Vieira de Marins, presidente. Vereador Magno Mesquita Souza, relator. Vereador Elismar Matias da Silva, vice-presidente. Esse parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Suspendo essa sessão, aguardando a ata da segunda sessão extraordinária seja redigida para ser lida e submetida à apreensão do plenário.
Peço ao secretário que faça leitura da ata. Ata da segunda sessão extraordinária do terceiro ano da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Pontalina. Às 19h35 do dia 16 de janeiro do ano de 2023, no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça Justo Magalhães, Pontalina, Goiás, teve início a segunda sessão extraordinária do terceiro ano da 21ª Legislatura da Câmara Municipal de Pontalina, presidida pelo vereador Lauro Fernandes, que, identificando a presença dos vereadores Carlos Zanin Bueno de Moura, Deusimar Vieira de Marins, Edmar Ferreira do Carmo, Irismar Matias da Silva, João Garcia Amaro Neto, Magno Mesquita Souza, Marlene de Faria Mendonça, Moisés Miranda Silveira, Noédio Santiago da Silva, Renato Cassimiro de Almeida, declara aberta, sob a proteção de Deus, a segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pontalina. O nobre presidente Lauro Fernandes Correia convida o vereador Deusimar Vieira de Marins para que faça a oração de abertura. O senhor presidente consulta os colegas sobre a leitura dos pareceres, uma vez que são muitas matérias, se todos concordam em simplificar a leitura das mesmas, o que foram em partes de acordo. O vereador Noédio Santiago da Silva pede que seja lida ao menos a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o que o primeiro secretário, vereador Magno Mesquita Souza, observa que estarão fazendo a leitura do regimento interno, mas que, se necessário e for do entendimento de todos, fará a leitura na íntegra, o que ocorreu. Na sequência, o senhor presidente Lauro Fernandes Correia pede ao primeiro secretário, o vereador Magno Mesquita Souza, para que faça a leitura do parecer das comissões sobre os projetos de lei complementar. Projeto de lei complementar número 001/2023, de autoria do Poder Executivo, que modifica dispositivos da lei municipal número 1613/2020 e 1699/2022 e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final teve o seu parecer favorável ao projeto, que, depois de discutido, foi submetido ao plenário e aprovado. A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia teve o seu parecer favorável ao projeto, que, depois de discutido, foi submetido ao plenário e aprovado. Projeto de lei complementar número 002/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera requisitos dos cargos de agente de limpeza urbana e auxiliar de serviços gerais previstos no anexo 5 da lei número 1214/2008 e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final teve seu parecer favorável ao projeto, que, depois de discutido, foi submetido ao plenário e aprovado. A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia teve seu parecer favorável ao projeto, que, depois de discutido, foi submetido ao plenário e aprovado. O senhor presidente Lauro Fernandes Correia pede ao primeiro secretário, vereador Magno Mesquita Souza, para que faça a leitura do parecer das comissões sobre os projetos de resolução. Projeto de resolução número 001/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia, que dispõe sobre a organização, numeração e distribuição das salas internas das dependências da Câmara de Pontalina e da outras providências. Em questão de ordem, o vereador Noédio Santiago interpela sobre as comissões, que havia o costume de aprovar em 3 comissões e que houve uma nova interpretação do jurídico, o que o advogado Rosemar Naves explica. Se trata de uma interpretação em que fizeram uma adequação segundo o regimento interno, e que, na oportunidade do pedido do Executivo, na convocação das sessões extraordinárias, o senhor presidente Lauro Fernandes Correia propôs os projetos de resolução que nomeia as salas internas da Câmara de Pontalina, o que também, na oportunidade, propôs o projeto de decreto legislativo com a finalidade de doação do veículo da Câmara Municipal ao município. Explica também que as comissões, neste momento, não têm a necessidade do terceiro parecer de acordo com o regimento interno e que é uma questão de interpretação. O vereador Noédio Santiago da Silva agradece o esclarecimento e argumenta que sempre foram usadas as 3 comissões e, por isso, pediu que dirimisse a sua dúvida.
o que declara foi sanada. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final teve seu parecer favorável ao projeto, que depois discutido foi submetido ao plenário e aprovado. A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia teve seu parecer favorável ao projeto, que depois discutido foi submetido ao plenário e aprovado. Projeto de resolução número 002/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia, que denomina como vereador José Antônio Pereira de Carvalho, conhecido como Pereirinha, a sala do gabinete da vice-presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final teve seu parecer favorável ao projeto, que, depois discutido, foi submetido ao plenário e aprovado. A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia teve seu parecer favorável ao projeto, que, depois discutido, foi submetido ao plenário e aprovado. Projeto de resolução número 003/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia, que denomina como Astolfo Antônio dos Santos, conhecido como Guito, a sala do gabinete do primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final teve seu parecer favorável ao projeto, que, depois discutido, foi submetido ao plenário e aprovado. A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia teve seu parecer favorável ao projeto, que, depois discutido, foi submetido ao plenário e aprovado. O senhor presidente Lauro Fernandes Correia pede ao primeiro secretário, vereador Magno Mesquita Souza, para que faça a leitura do parecer das comissões sobre o projeto de decreto legislativo número 001/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia, que dispõe sobre a doação de veículo automóvel pertencente à Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, ao município, e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final teve seu parecer favorável ao projeto, que, depois discutido, foi submetido ao plenário e aprovado. A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia teve seu parecer favorável ao projeto, que, depois de discutido, foi submetido ao plenário e aprovado. Não havendo mais a tratar, na segunda sessão extraordinária, o novo presidente Lauro Fernandes Correia externa seus agradecimentos a todos e encerra a presente sessão às 20h35 do dia 16 de janeiro do ano de 2023. Presidente Lauro Fernando Correia. Fernandes Correia. Essa ata está em discussão, em votação. Bem. É só, né? Aprovado. Declaro encerrada essa presente sessão. E já dando início à próxima. Sobre a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 16 dias do mês de janeiro de 2023. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 001/2023, de autoria do Poder Executivo. Modifica dispositivos da Lei Municipal número 1603/20 e 1699/22 e da outras providências. Projeto de lei complementar número 01/2023, de 9 de janeiro de 2023. Modifica dispositivos da Lei Municipal número 1613/2020 e 1699/2022 e da outras providências. Esse projeto está em discussão. Encerradas as discussões, coloco em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei complementar número 002/2023, de autoria do Poder Executivo. Altera requisitos do cargo de agente de limpeza urbana e auxiliar de serviços gerais, previsto no anexo 5º da Lei número 1214-A/2008 e da outras providências. Projeto de lei complementar número 02/2023, de 9 de janeiro de 2023.
altera requisitos dos cargos de agente de limpeza urbana e auxiliar de serviços gerais previstos no anexo 5 da Lei número 1214-A/2008 e da outras providências. Esse projeto está em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 001/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia. Dispõe sobre a organização, numeração e distribuição das salas internas, dependência da Câmara Municipal, da Câmara de Pontalina e da outras providências. Projeto de resolução número 002/2023 denomina como vereador José Antônio Pereira de Carvalho, conhecido como Pereirinha, a sala do gabinete do vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina. Cadê o 001? Esse aqui é o 002. Não, já teve a votação aqui. É o 001 mesmo. É o 001. É o 001. É aqui. Olha, eu não li ele. É aquele 001. Ah. Esse aí também não. Cadê o 001? Esse aqui também não. Esse aí? Tá. Projeto de resolução número 001/2023, de 2 de janeiro de 2023, dispõe sobre a organização, numeração e distribuição das salas internas da dependência da Câmara de Pontalina e da outras providências. Esse projeto está em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 002/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia. Denomina como vereador José Antônio Pereira de Carvalho, Pereirinha, a sala do gabinete da vice-presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina. É o 002. Projeto de resolução número 002/2023, de 2 de janeiro de 2023. Denomina como vereador José Antônio Pereira de Carvalho, conhecido como Pereirinha, a sala do gabinete do vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina. Esse projeto está em discussão. Encerradas as discussões, coloco em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 003/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia. Denomina com Astolfo Antônio dos Santos Guito a sala de gabinete da primeira secretaria da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina. Projeto de resolução número 003/2023, de 2 de janeiro de 2023. Denomina como Astolfo Antônio dos Santos, conhecido como Guito, a sala do gabinete do primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina. Esse projeto está em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 001/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia. Dispõe sobre a doação de veículo automóvel
automóvel pertencente à Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, ao município e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2023, de 2 de janeiro de 2023. Dispõe sobre a doação de veículo automóvel pertencente à Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, ao município de Pontalina e da outras providências. Esse projeto está em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado. Suspendo essa sessão aguardando que a ata da terceira sessão extraordinária seja redigida para ser lida e submetida à apreensão do plenário. Já corrigiu? O doutor João corrigiu ela? Conferir? O doutor João já conferiu ela? Você viu conferir o jornal? Você viu conferir o nome? Mas, se você deixa para a próxima sessão, porque eu coloquei na pauta, aí foi tá? Então. Peço ao secretário que faça a leitura da ata. Ata da terceira sessão extraordinária do terceiro ano da 21ª legislatura da Câmara Municipal de Pontalina. Às 20h48 do dia 16 de janeiro do ano de 2023, no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça Justo Magalhães, Pontalina, Goiás, teve início a terceira sessão extraordinária do terceiro ano da 21ª legislatura da Câmara Municipal de Pontalina, presidida pelo vereador Lauro Fernandes Correia, que, identificando a presença dos vereadores Carlos Zanin Bueno de Moura, Deusimar Vieira de Marins, Edmar Ferreira do Carmo, Irismar Matias da Silva, João Garcia Amaro Neto, Magno Mesquita Souza, Marlene de Faria Mendonça, Moisés Miranda Silveira, Noédio Santiago da Silva, Renato Cassimiro de Almeida, declara aberta sob a proteção de Deus e a terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pontalina. A oração de abertura foi realizada pelo vereador Deusimar Vieira de Marins. Na sequência, o senhor presidente Lauro Fernandes Correia pede ao primeiro secretário, vereador Magno Mesquita Souza, para que faça a leitura dos projetos em votação final. Projeto de Lei Complementar número 001/2023, de autoria do Poder Executivo, que modifica dispositivos da Lei Municipal número 1613/2020 e 1699/2022 e da outras providências. Depois de lido, foi submetido ao plenário e aprovado. Projeto de Lei Complementar número 002/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera requisitos dos cargos de agente de limpeza urbana e auxiliar de serviços gerais previstos no anexo 5 da Lei número 1214-A/2008 e da outras providências. Depois de lido, foi submetido ao plenário e aprovado. O projeto de resolução número 001/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia, que dispõe sobre a organização, numeração e distribuição das salas internas das dependências da Câmara de Pontalina e da outras providências. Depois de lido, foi submetido ao plenário e aprovado. Projeto de resolução número 002/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Correia, que denomina como vereador José Antônio Pereira de Carvalho, Pereirinha, a sala do gabinete da vice-presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina. Depois de lido, foi submetido ao plenário e aprovado.
Projeto de resolução número 003/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Corrêa, que denomina como Astolfo Antônio dos Santos Guito a sala do gabinete do primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Pontalina. Depois de lido, foi submetido ao plenário e aprovado. Projeto de decreto legislativo número 001/2023, de autoria do presidente Lauro Fernandes Corrêa, que dispõe sobre a doação do veículo automóvel pertencente à Câmara Municipal de Pontalina ao município e da outras providências. Depois de lido, foi submetido ao plenário e aprovado. Não havendo mais a tratar, na terceira sessão extraordinária, o novo presidente Lauro Fernandes Corrêa externa os seus agradecimentos a todos e encerra a presente sessão às 20h57 do dia 16 de janeiro do ano de 2023. Presidente Lauro Fernandes Corrêa. Essa ata está em discussão, em votação. Aprovado. Antes de encerrar, eu queria agradecer a presença de todos os colegas vereadores, público presente, internautas que nos assistem pelas redes sociais, servidores da casa. E se o prefeito não convocar na manhã extraordinária, dia 6 de fevereiro, é a primeira sessão ordinária desse ano, né? Já lembrando aos colegas vereadores, muito obrigado a todos. Declaro encerrado. Agradecer a presença do Rogério. Declaro encerrada a presente sessão. Tem que assinar, Mariana.